No contexto das crenças cristãs, a existência do inferno é um tema que suscita tanto temor quanto reflexão. A Bíblia, considerada a palavra de Deus pelos cristãos, apresenta o inferno como uma realidade inescapável para aqueles que rejeitam o caminho da salvação oferecido por Jesus Cristo. Ao longo das Escrituras, encontramos inúmeras referências ao inferno, descrito como um lugar de tormento eterno, separação de Deus e punição definitiva para os ímpios. Os ensinamentos de Jesus, as parábolas e as advertências apostólicas compõem um retrato vívido e alarmante do inferno. Jesus, em seus discursos, não se esquivou de falar sobre a seriedade e a eternidade do inferno, alertando seus ouvintes sobre a necessidade de se reconciliar com Deus. As parábolas do Novo Testamento frequentemente ilustram o destino final dos justos e dos injustos, enfatizando a dualidade entre o paraíso e o inferno. Além disso, o livro de Apocalipse nos fornece vislumbres do juízo final, onde o inferno é apresentado como o destino irrevogável dos que se opõem a Deus. Neste vídeo, exploraremos 5 fatos bíblicos que afirmam a existência do inferno, oferecendo uma compreensão mais profunda desse importante aspecto da fé cristã. Através dessa análise, buscamos iluminar a gravidade do inferno conforme revelado nas Escrituras, instigando uma reflexão sobre a vida eterna e a urgência de buscar a reconciliação com Deus. Apresentaremos agora 5 fatos de que o inferno existe de verdade segundo as Escrituras Sagradas. 1. Jesus fala sobre o inferno. Jesus Cristo, durante seu ministério terreno, falou frequentemente sobre o inferno, deixando claro que é um lugar real e aterrorizante de punição eterna. Suas palavras são sérias e visam alertar sobre a necessidade de se reconciliar com Deus. Abaixo estão alguns versículos e reflexões sobre como Jesus abordou o tema do inferno. 1. O perigo de perder a alma. Em Mateus 10, 28, Jesus adverte sobre o temor devido à existência do inferno. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Aqui, ele destaca a gravidade de perder a alma, algo muito mais sério do que a morte física. Jesus enfatiza que devemos temer a Deus, que tem o poder de lançar a alma no inferno, sublinhando a seriedade desse lugar de punição. 2. O livro de Apocalipse. O inferno no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, oferece uma visão vívida e muitas vezes assustadora do juízo final, do destino dos ímpios e da realidade do inferno. Escritas pelo apóstolo João, essas revelações são ricas em simbolismo e detalhes proféticos. Vamos explorar em detalhes o que o Apocalipse diz sobre o inferno, citando os versículos relevantes. O Lago de Fogo. Um dos conceitos mais claros e recorrentes sobre o inferno no Apocalipse é o Lago de Fogo. Este é descrito como o destino final para Satanás, os demônios e os seres humanos que rejeitam Deus. Apocalipse 19, 20, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu os que receberam o sinal da besta e os que adoraram a sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Aqui, o lago de fogo é apresentado como um lugar de punição para a besta e o falso profeta, figuras representativas do mal e da oposição a Deus. Apocalipse 20, 10, o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite, pelos séculos dos séculos. Este versículo sublinha a eternidade do tormento no lago de fogo, destacando que é um lugar de punição contínua e eterna para Satanás. Apocalipse 20, 14 e 15, então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aqui, a segunda morte é explicada como o lago de fogo. Aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida enfrentam este destino final de separação eterna de Deus. O tormento dos ímpios. Além do lago de fogo, Apocalipse também descreve o tormento reservado para os ímpios de maneira muito gráfica. Apocalipse 14, 9 e 11, seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo, em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou na mão,
Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado, sem mistura, no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Este versículo destaca a intensidade e a eternidade do tormento para aqueles que seguem a besta, com a fumaça do seu tormento subindo para todo sempre. A segunda morte. O conceito de segunda morte é crucial no Apocalipse e está intimamente ligado ao inferno. Apocalipse 2:11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, o que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Este versículo sugere uma distinção clara entre os fiéis vencedores, que estão protegidos da segunda morte, e os ímpios, que enfrentarão essa terrível realidade. Apocalipse 20:6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, sobre esses a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele durante 1000 anos. A segunda morte é um destino reservado para aqueles que não pertencem a Deus, enfatizando a separação eterna entre os justos e os injustos. O livro de Apocalipse é claro e detalhado em sua descrição do inferno como um lugar de tormento eterno, conhecido como o Lago de Fogo. Este é o destino final para Satanás, seus seguidores e todos aqueles que rejeitam Deus. A mensagem do Apocalipse é uma chamada séria à reflexão e ao arrependimento, enfatizando a urgência de buscar a salvação e a vida eterna em Cristo. A realidade do inferno, conforme revelada no Apocalipse, serve como um poderoso lembrete da justiça divina e da necessidade de viver uma vida de fé e obediência a Deus. 3. A parábola do rico e Lázaro. A parábola do rico e Lázaro e a existência do inferno. A parábola do rico e Lázaro, encontrada em Lucas 16, 19 e 31, é uma das mais impactantes histórias contadas por Jesus, revelando verdades profundas sobre a justiça divina, a responsabilidade social e a realidade do inferno. Esta parábola não apenas ilustra o destino eterno dos justos e dos ímpios, mas também enfatiza a existência do inferno como um lugar de tormento eterno para aqueles que vivem vidas de egoísmo e desobediência a Deus. Detalhes da parábola. O rico e sua vida de luxo, Lucas 16, 19. Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Jesus descreve um homem rico que vivia em extremo luxo e opulência, vestindo-se com roupas caras e desfrutando de uma vida confortável e indulgente. Sua riqueza e estilo de vida contrastam fortemente com a condição do mendigo Lázaro. Lázaro e seu sofrimento, Lucas 16, 20 e 21. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as chagas. Lázaro, por outro lado, era um mendigo pobre e doente, que sofria de fome e enfermidades. Ele desejava apenas as migalhas que caíam da mesa do rico, mas mesmo essas lhe eram negadas. Sua condição é um retrato da miséria extrema e da negligência por parte daqueles que poderiam ajudá-lo. A morte e o destino pós-morte, Lucas 16, 22-23. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, morreu também o rico, e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Quando ambos morrem, seus destinos são revelados de maneira drástica. Lázaro é levado pelos anjos ao seio de Abraão, um lugar de consolo e paz. O rico, no entanto, encontra-se em tormentos no Hades, inferno. Este contraste destaca a justiça divina e a retribuição baseada na vida que cada um viveu. O pedido de socorro e a resposta, Lucas 16, 24-26. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males, agora, porém, aqui ele está consolado, tu, em tormentos. E, além de tudo,
está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. O rico, agora em tormento, clama por misericórdia e pede que Lázaro alivie seu sofrimento com um pouco de água. Abraão responde, lembrando-lhe da vida de luxo que ele teve e da miséria de Lázaro. Ele também explica que um grande abismo separa os dois destinos, impossibilitando qualquer ajuda ou mudança de condição após a morte. O pedido de avisar os irmãos, Lucas 16, 27 e 31. Então, replicou o pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O rico, preocupado com o destino de seus irmãos, pede que Lázaro seja enviado para avisá-los sobre o tormento que os espera se não se arrependerem. Abraão, no entanto, insiste que eles têm Moisés e os profetas, as Escrituras, para guiá-los e que, se não ouvirem a palavra de Deus, não acreditarão nem mesmo se alguém ressuscitar dos mortos. A realidade do inferno. A parábola claramente afirma a existência do inferno como um lugar de tormento eterno. O rico, que viveu uma vida de luxo e negligenciou os necessitados, encontra-se em um lugar de sofrimento contínuo. Este relato sublinha que o inferno é uma realidade para aqueles que rejeitam Deus e vivem em desobediência. A justiça divina. A parábola destaca a justiça divina, mostrando que aqueles que sofrem injustamente nesta vida podem ser consolados na eternidade, enquanto aqueles que vivem em opulência e negligenciam a justiça enfrentarão tormento eterno. Lázaro, que sofreu na terra, é consolado, enquanto o rico, que ignorou sua responsabilidade social, é atormentado. A imutabilidade do juízo. O grande abismo entre o seio de Abraão e o Hades indica que o destino pós-morte é fixo e imutável. Não há oportunidade de mudar de destino após a morte, sublinhando a importância de viver de acordo com os ensinamentos de Deus enquanto estamos vivos. A suficiência das Escrituras. Abraão insiste que os irmãos do rico devem ouvir Moisés e os profetas, enfatizando a suficiência das Escrituras para guiar a vida e evitar o tormento eterno. Este ponto ressalta a importância de prestar atenção e obedecer à palavra de Deus como a única fonte necessária para a salvação. A urgência do arrependimento. A preocupação do rico por seus irmãos sublinha a urgência do arrependimento e da fé. A oportunidade de se arrepender e evitar o tormento eterno é agora, durante a vida, e não depois da morte. A parábola do rico e Lázaro é uma das narrativas mais profundas de Jesus sobre a justiça divina e a realidade do inferno. Ela nos chama a refletir sobre nossas vidas, nossa responsabilidade social e nossa obediência à palavra de Deus. Através desta história, Jesus nos adverte sobre a seriedade do inferno e a urgência do arrependimento, instigando-nos a viver de acordo com os ensinamentos de Deus para garantir nosso lugar no consolo eterno ao lado dele. 4. Advertências apostólicas. Advertências dos apóstolos de Jesus sobre o inferno. Os apóstolos de Jesus, ao longo de seus escritos no Novo Testamento, deram advertências claras e diretas sobre a realidade do inferno. Eles seguiram o exemplo de Jesus, enfatizando a seriedade das consequências eternas para aqueles que rejeitam o Evangelho e vivem em desobediência. Vamos explorar essas advertências, analisando os detalhes e versículos específicos que ressaltam a existência e a natureza do inferno. Pedro, o inferno e a punição dos ímpios. 2 Pedro 2, 4-9. Porque se Deus não poupou a anjos quando pecaram, mas os lançou no inferno, e os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, com mais 7 pessoas, quando trouxe o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as como exemplo para os que vivessem impiamente, e livrou ao justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis.
Porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias sua alma justa pelo que via e ouvia dos seus feitos injustos, assim, sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos, e reservar para o dia do juízo os injustos, para serem castigados. Pedro destaca que Deus não poupou nem os anjos que pecaram, lançando-os no inferno e reservando-os para o juízo. Ele utiliza exemplos do Antigo Testamento, como o dilúvio e a destruição de Sodoma e Gomorra, para ilustrar a severidade do julgamento divino sobre os ímpios. Isso enfatiza que a punição no inferno é certa para aqueles que rejeitam a justiça de Deus. Paulo, a ira de Deus e a destruição eterna. 2 Tessalonicenses 1, 8, 9. Como labareda de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Paulo adverte que aqueles que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo enfrentarão uma punição severa, a destruição eterna e a separação da presença do Senhor. Ele descreve isso como uma labareda de fogo, indicando a intensidade e a permanência do castigo. Romanos 2, 5, 8. Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas indignação e ira aos que são contenciosos, e desobedientes à verdade e obedientes à injustiça. Neste trecho, Paulo fala sobre o dia da ira e o justo juízo de Deus, onde haverá retribuição justa para cada um segundo suas obras. Aqueles que são desobedientes à verdade e praticam a injustiça enfrentarão a indignação e a ira de Deus, uma referência clara à punição eterna no inferno. João, o lago de fogo e a segunda morte. Apocalipse 20, 10, 14 e 15. O diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite, pelos séculos dos séculos. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. O apóstolo João, no livro de Apocalipse, oferece uma visão detalhada do juízo final. Ele descreve o lago de fogo como o destino final de Satanás, da besta, do falso profeta e de todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Este lago de fogo é descrito como um lugar de tormento eterno, onde os ímpios serão atormentados dia e noite, pelos séculos dos séculos. Apocalipse 21, 8. Mas, quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. João lista uma série de comportamentos e atitudes que levam ao lago de fogo, destacando que todos os que praticam tais atos enfrentarão a segunda morte. Esta passagem sublinha que o inferno é o destino final e inevitável para aqueles que vivem em rebeldia contra Deus. Judas, o fogo eterno e o juízo dos ímpios. Judas 1, 7. Assim como Sodoma e Gomorra, e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Judas também faz referência a Sodoma e Gomorra como exemplos do julgamento divino, destacando que essas cidades sofreram a pena do fogo eterno devido à sua imoralidade e rebeldia. Ele usa este exemplo para advertir sobre a realidade do inferno e a severidade da punição para os ímpios. As advertências dos apóstolos de Jesus sobre o inferno são claras e contundentes. Eles enfatizam a seriedade do pecado, a justiça de Deus e a realidade da punição eterna para aqueles que rejeitam o Evangelho e vivem em desobediência. As Escrituras são repletas de advertências que sublinham a urgência do arrependimento e da fé em Jesus Cristo para evitar o destino terrível do inferno. Os apóstolos seguiram o exemplo de Jesus, proclamando com coragem e clareza a verdade sobre o julgamento eterno, instigando todos a buscar a salvação e a vida eterna em Deus. 5. O juízo final.
O juízo final e a realidade do inferno, um chamado à preparação. O tema do juízo final e da realidade do inferno é uma das verdades mais solenes e importantes nas Escrituras Sagradas. A Bíblia nos revela que haverá um dia em que todos os seres humanos prestarão contas diante de Deus, e cada um receberá sua recompensa conforme suas obras, 2 Coríntios 5:10. É crucial entendermos o que a palavra de Deus nos ensina sobre este assunto e como isso impacta nossas vidas hoje. O dia do juízo. Apocalipse 20, 11 e 12. Vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. Abrir-se-ia ainda outro livro, o livro da vida. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. O livro de Apocalipse descreve vividamente o momento em que todos os mortos, grandes e pequenos, serão reunidos diante do trono branco de Deus para serem julgados. Neste dia, cada vida será examinada minuciosamente, e não haverá segredos escondidos diante da justiça perfeita de Deus. A realidade do inferno. Mateus 25, 41-46. Então, ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos, para a vida eterna. Jesus ensinou claramente que o inferno é um lugar de castigo eterno, preparado para Satanás e seus seguidores. A separação eterna de Deus e o sofrimento contínuo são as consequências para aqueles que escolhem viver longe da vontade de Deus durante suas vidas terrenas. A preparação necessária. Lucas 21, 36. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que possais escapar de todas estas coisas que hão de acontecer, e estar em pé na presença do Filho do Homem. Jesus nos exorta a estarmos vigilantes e em constante oração, preparados para o dia do juízo final. A nossa preparação não se resume a boas obras ou a cumprir rituais religiosos, mas a uma fé genuína e transformadora que nos mantém firmes na presença de Cristo. A misericórdia de Deus e a oportunidade de arrependimento. 2 Pedro 3, 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Apesar da gravidade do juízo final, Deus é paciente e deseja que todos se arrependam e encontrem salvação em Cristo Jesus. Ele nos oferece oportunidades abundantes de voltarmos para Ele e abandonarmos o pecado, para que não pereçamos no juízo eterno. O juízo final e a realidade do inferno são verdades que não podemos ignorar. A Bíblia nos adverte repetidamente sobre as consequências eternas de nossas escolhas e nos chama a vivermos de maneira que glorifique a Deus em tudo o que fazemos. Que cada um de nós tome esta mensagem a sério, buscando diariamente uma vida de obediência e fé, sabendo que um dia estaremos diante de Deus, pronto para recebermos a vida eterna com Ele ou o castigo eterno longe de Sua presença. Que o Espírito Santo nos capacite e nos guie nesta jornada de fé e preparação para o grande e inevitável dia do juízo final. Amém.